Olá, meu nome é Antos Valfrides e esse é mais um Conhecendo o Livro de Mormon em 5 minutos. Hoje vamos estudar 2 Nef 11 e 16. No capítulo 11 é Nef falando sobre o porquê que ele vai utilizar as palavras de Isaías e como que ele gostaria que o povo dele se sentisse quando lesse essas palavras. Olha o que ele diz lá no versículo 8, no último versículo desse capítulo. E agora escreva algumas das palavras de Isaías para que aqueles de meu povo que virem essas palavras alegrem o coração, regozijem-se por todos os homens. A gente, quando lê as palavras, a gente tem que se alegrar e regozijar por todos os homens. O sentimento que a gente tem de, nossa, começou Isaías e agora vou ter que estudar Isaías, é muito difícil. Não é o sentimento correto, a gente precisa se alegrar por nós, por estarmos estudando, e precisamos nos alegrar por todos os homens. Porque, de fato, Isaías viu o Senhor, Nef viu o Senhor. Aqui no versículo 2 e 3 fala que Jacó também viu o Senhor. Então, eles tiveram visões, foram chamados como profetas. A gente precisa se alegrar que Deus chama profetas todo o tempo. Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E se ele chamou no passado, ele vai chamar agora. No versículo 2, Nef fala: pois aplicarei suas palavras a meu povo. A gente sabe que Isaías é muito simbólico, então talvez com cada símbolo a gente possa aprender algo diferente. Com certeza tudo se volta ao Salvador. Então quando a gente vê um símbolo, a gente precisa identificar o significado dele, ver como isso se assemelha e foca no Salvador. Mas mais importante, diz aqui que ele precisa aplicar para a nossa vida. Não é só ler, entender, focar nos símbolos e falar, não, eu entendo Isaías, mas a gente precisa aplicar tudo isso para a nossa vida, para o nosso proveito e instrução, como o Neto também já falou. E agora, indo para o capítulo 16, é quando Isaías foi chamado como profeta. Eu particularmente gosto muito desse capítulo, porque tem algumas coisas que ele fala que para mim é muito importante. Diz que no ano que morreu o rei Uzias, ele viu o Senhor, testificando que os profetas literalmente falam face a face com Deus. É uma de suas responsabilidades, mordomias, privilégios, mas eles falam face a face com Deus, recebem orientação de Deus, de nosso Salvador Jesus Cristo, e eles pregam e guiam seu povo aqui na terra. Isaías fala que ele viu o rei Uzias, viu anjos, viu várias coisas, e olha o que ele diz no versículo 5. Então disse eu, ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Quando ele fala, ai de mim, que ele é um homem de lábios impuros, ele não está falando que talvez literalmente ele seja, mas ele está reconhecendo que ele peca. Ele está reconhecendo que talvez ele não esteja à altura daquele chamado. E muitas vezes isso acontece com a gente. A gente pensa que a gente não é capaz de fazer algo, mas Deus, ele vai nos capacitar. Ele vai nos qualificar. E é isso que acontece lá no versículo 6. Diz, então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirava do altar com uma tenaz. Eu tenho aqui um pedaço de carvão. Imagina esse carvão, suja, uma brasa. Sabe aquela brasa de fazer um churrasco bom? Uma brasa. E alguém toca na sua língua, né? Claro que isso é simbólico, não é literalmente que isso aconteceu, e está vendo uma visão, mas quando o Senhor faz isso, nas Escrituras, quando fala uma brasa viva, significa sobre o poder de purificação. E também significa o poder de purificação e o poder capacitador da expiação de Jesus Cristo. Então, olhando para esse carvão, ou todas as vezes que você vê um carvão, pense, como é que Cristo tem purificado a minha vida? Como é que a brasa viva, simbolicamente, tem tocado a minha boca, fazendo com que eu me torne um homem de lábios puros e que eu não esteja mais perdido. E outra coisa que a gente consegue ver, Isaías só reconheceu que era perdido, um homem de impuros lábios, porque ele conheceu o Salvador. Então, quanto mais a gente conhece nosso Salvador Jesus Cristo, mais a gente se dá conta da nossa natureza caída. E a gente tem o desejo de mudar. Que nossa proximidade com o Senhor faça com que nós enxerguemos nossas dificuldades e que a gente tenha o desejo de mudar. E que de fato a gente mude através da expiação do nosso Salvador Jesus Cristo.
Esse foi o vídeo de hoje, pessoal, e até a próxima.